Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar em uma postura confortável, que possamos alinhar a nossa mente e o nosso coração com a espiritualidade superior. E dessa forma possamos vibrar pelo nosso planeta. Que uma chuva de paz e de bênção seja derramada nesse momento sobre todos nós, nos abençoando, acalmando a nossa mente, pois nesse mundo de tantas distrações, de tantas interações, que possamos agora relaxar, descansar e ter o nosso foco, a nossa concentração para a nossa alimentação espiritual. Pois da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também necessita de leituras edificantes, de reflexões, à luz da nossa doutrina do nosso querido Mestre Jesus Cristo. E assim que possamos refletir sempre e em todo momento qual seria a melhor orientação, melhor direcionamento, que no momento da raiva, da agonia, possamos simplesmente calar, nos acalmar, pensar na tranquilidade que o nosso mestre faria nessa situação e dessa forma agir da melhor forma possível. Sabemos também que não é fácil, mas que é possível. E sempre buscando conhecimento, iremos dessa forma alcançar o nosso crescimento espiritual. E nesse clima de paz, de tranquilidade, possamos emanar boas vibrações para a nossa palestrante, Shirley Dias, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Renovação com a Luz de Jesus. Seja muito bem-vinda, Shirley, à nossa querida COFA. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Shirley Dias, sou de Pojuca e hoje nós vamos falar um pouco sobre a renovação com a luz de Jesus por meio da vivência no Espiritismo. Aproveitando para agradecer a COFA pelo convite e dizer que é muito gratificante falar sobre Jesus. Como é interessante sempre a gente buscar ter conhecimento da sua passagem aqui na Terra. E nunca é demais. Sempre é muito interessante pesquisar, estudar a vida de Jesus, o que ele trouxe para nós aqui na Terra. E nesse estudo, eu aproveitei e estudei, pesquisei algumas obras, como Convites da Vida, de Divaldo Franco, Temas da Vida e da Morte, com o Divaldo Franco também, e O Pão Nosso, com Chico Xavier. Renovação com a luz de Jesus. Jesus, o Mestre na Educação. Mateus, capítulo 12, versículo 35, destaca que as palavras de uma pessoa refletem o seu interior. O homem bom tira as coisas boas do seu tesouro, que é o coração. Enquanto o homem mau tira coisas más. Jesus alerta que no dia do juízo todos prestarão contas de cada palavra, fútil, ociosa, sendo justificadas ou condenadas por ela. Esse juízo final é o juízo da nossa consciência, não é isso mesmo? Porque tudo que pensamos,
tudo que falamos, tudo que fazemos, um dia terá retorno para nós mesmos. Então, se falamos coisas boas, se falamos coisas edificantes, palavras edificantes, teremos essa força, essa energia do bem. E, do contrário, também teríamos ou teremos, com palavras de mazelas, de ódio, teremos energias negativas. Esse trecho faz parte de um diálogo de Jesus com os fariseus, alertando toda a gravidade de suas palavras e acusações. O coração como tesouro, a boca fala do que o coração está cheio. A nossa fala é um reflexo direto do nosso caráter interior espiritual. Como eu acabei de falar, nós temos que ter cuidado, não só com o que nós falamos, mas também o que pensamos. Porque o que falamos está cheio o nosso coração. E nosso coração é o que pensamos. Então, nos educarmos, nos procurar sempre a espiritualidade maior, para que nos intua, nos oriente, mesmo e também nos momentos difíceis. Não é isso? Porque é nesses momentos difíceis que a gente pode ter esses deslizes e pensar e falar palavras de má intenções, palavras que não são sãs, nem para o outro e muito mais para nós mesmos. O coração é como um tesouro. A boca fala do que o coração está cheio, como eu falei. A nossa fala é um reflexo direto do nosso caráter interior espiritual. Então, é o que falamos, é o que somos. Responsabilidade pelas palavras. Nenhuma palavra é esquecida. Haverá prestação de contas no julgamento final. É aquela situação. O que plantamos, o que plasmamos, terá esse retorno. Teremos esse retorno para nós mesmos. Então, não é o ofendido que será prejudicado, e sim quem está ofendendo. Palavras ociosas ou fúteis refere-se a palavras vazias, inúteis, prejudiciais ou sem propósito construtivos. Então, se não temos coisas boas para falar, que não falemos. É melhor ficar calado do que ofender. É melhor observar do que só falar injúrias, calúnias e palavras maçãs. Julgamento. As palavras proferidas servem como evidência da verdadeira fé e condição do coração, resultando em justificação ou condenação. A condenação somos nós mesmos que a criamos, pela nossa consciência. Então, nós vamos prestar conta de tudo que falamos, de tudo que dizemos. Então, quem nos condena é Deus? Não. Quem nos condena são nós mesmos, através de nossa consciência. A renovação com a luz de Jesus é um processo de transformação interior, impulsionando pela fé e pela mudança de mentalidade, que renova esperança e forças. Geralmente, em tempos como o Natal ou início de um novo ciclo, envolve abrir os olhos da fé, abandonar velhos padrões e permitir que a graça divina ilumine o coração, trazendo cura espiritual e clareza. Quando eu estava fazendo esse texto, claro que eu pensei logo em mim mesma. Geralmente no final do ano, a gente procura pensar e emanar coisas boas para a nossa vida futura, no próximo ano. E aí nós costumamos já dizer, eu vou para a academia, eu vou fazer dieta. Quem fuma diz, eu vou deixar de fumar. Vou maneirar na alimentação. E quando passa o ano novo,
né, do Natal com o Ano Novo, na primeira semana a gente esquece do que a gente prometeu para nós mesmos. Então, essa reflexão não necessariamente tem que ser no final do ano. É bom que tenha, pelo menos, um momento de reflexão. Mas não necessariamente tem que ser no final do ano. Porque nós temos o ano todo para pensar, refletir. E não é porque nós erramos que não vamos procurar acertar. Não é porque nós cometemos deslizes que não vamos procurar deixar esses deslizes e acertar com procedimentos melhores para nós mesmos. Transformação da mente e ação. Renovar a vida exige mudar a forma de pensar e agir, abandonando resistências e velhos padrões. Para que aconteça a renovação na nossa vida, nós temos que ser corajosos e persistentes. É fácil? Não é, porque a porta larga é a mais fácil de estar. A porta estreita é a mais complicada. Eu procuro não falar a palavra difícil, mas é desafiadora, porque a porta estreita é a porta do perdão, é a porta da caridade, é a porta do estudo, é a porta de que devemos estar em uma casa de oração, que devemos ter compromisso conosco e com o próximo. Isso aí é a porta estreita. E muitos de nós ficamos mais à vontade com a porta larga, porque nossa consciência não nos cobra, porque é a porta do mundo, tudo é lícito, tudo é mais fácil. Então, essa transformação é desafiadora, mas nós devemos persistir para avançar. A luz de Cristo, seguir a luz de Jesus, significa orientar a jornada de fé, mantendo o foco no seu amor e vivenciando com a retidão. Essa retidão da porta estreita, não é isso? É com a luz de Jesus. Por mais que a gente caia, mas a gente sente cair, nós devemos ter a fé de levantar. Ter fé em Deus, ter fé em Jesus e ter a fé na espiritualidade. E saber que Jesus nunca nos perde de vista. Ele sempre estará sempre ao nosso lado, para quando precisarmos dele, ele está a nos proteger, a nos orientar. Poder de renovação. Jesus renova a alegria, a esperança e as forças de quem se sente cansado, oferecendo a vida nova através da reforma interior. Oração e espiritualidade. A busca por essa luz muitas vezes se eleva com orações, entrando em sintonia com a espiritualidade. É um processo contínuo de reforma interior, focado na transformação moral e no aprimoramento do espírito. Envolve autoconhecimento para substituir comportamentos egoístas por virtudes cristãs, buscando a luz da razão e o amor conforme ensinado por Jesus e Kardec, libertando-se de hábitos antigos. Se nós estamos incomodados com nossa conduta, se nós estamos incomodados com a vida que estamos levando, temos que buscar a nossa renovação. E para que essa renovação aconteça, teremos que mudar muitos hábitos da nossa vida. Inclusive cuidar da saúde, cuidar do corpo e principalmente do espírito. Porque nós sabemos que as mazelas começam primeiro no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, para chegar até o corpo. Então, nós precisamos, sim, oração, meditação, entrar em sintonia com o seu eu e a espiritualidade, para que possamos avançar nessa tão renovação que acreditamos e temos a necessidade de
que aconteça. Fundamento principal. A renovação é um impositivo da evolução. O impositivo da doutrina na vida espírita não é uma imposição dogmática, mas um convite à vivência da caridade, estudo permanente e transformação moral, reforma interior, pautado no amor a Deus e instrução. A verdadeira fidelidade envolve a compreensão dos princípios, reencarnação, lei de causa e efeito e imortalidade, e sua aplicação prática conforme a codificação de Kardec. Não apenas uma mudança externa, mas uma mudança profunda no caráter e na mente. Como eu já havia falando, precisamos sim cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa imagem, cuidar da nossa saúde, mas principalmente o ponto de partida é nosso interior. Então é buscar esse contato com o divino, buscar esse contato com o nosso anjo guardião, com a espiritualidade maior, para que juntos possamos crescer. Eu, nós, e nosso anjo guardião, nosso protetor, que está conosco nessa jornada. Para que daí, com essa sintonia, com a sintonia da espiritualidade maior, buscando Jesus e a Deus, possamos comungar e praticar o bem, praticar a caridade, praticar que vai sempre ter algo a dar a alguém, a outrem, em uma religião ou na família, mas ter essa intenção no seu coração, no seu espírito, da verdadeira caridade. Reforma interior. É o processo de conhecer-se, reconhecendo virtudes e limitações, e trabalhar ativamente para corrigir defeitos, com o compromisso de ser uma pessoa melhor hoje do que ontem, trabalhando em imperfeições. Veja só, nós não vamos ter nossa reforma interior se nós não deixarmos as nossas mazelas que nós vemos trazendo de outras encarnações, de outras moradas. Então, Deus é tão grandioso que dá as reencarnações para que a gente se aprimore, para que a gente melhore, para que a gente cresça, para que a gente evolua. E é através da renovação interior que nós possamos e podemos chegar a esse mérito. Suporte da doutrina. O Espiritismo oferece ferramentas como a prece, o estudo do Evangelho e o trabalho no bem, para facilitar essa mudança, superando o fanatismo e a incredulidade, tempo e, por vezes, pela dor que educa e impulsiona o ser a reformar-se interiormente. Quando a gente fala de dor, quem nunca sofreu com a dor de si próprio, com a dor com o familiar? E por que a dor? Para que a dor na nossa vida? É para nos punir? Não. Deus não dá a dor para servir de punição para nós. Deus permite que tenhamos a dor para que, através dela, a gente tenha capacidade de acreditar, ter fé, resignação e crescimento espiritual. Vinho novo e em odres novos. A renovação exige novas atitudes, odres novos, para comportar os ensinamentos elevados, vinho novo da doutrina.
Imagine se chega um vinho novo para ser colocado em odres velhos. O que vai acontecer com esse vinho? Vai azedar, não vai prestar. Então, para que o vinho seja bem comportado nesses odres, os odres têm que ser novos. Então, para que a mensagem da fé, da esperança, a renovação aconteça, nós temos que nos preparar espiritualmente e fisicamente para essa renovação. Porque senão, só a intenção não basta. Com pouco tempo a gente vai desistir. Então, como eu falei há pouco, é desafiador, mas quando a gente prepara nosso corpo e nossa mente, fica mais fácil para a gente adquirir essa renovação, que aconteça essa renovação tão esperada. Caridade com base é o princípio máximo fora da caridade nossa salvação, entendida como benevolência, indulgência e perdão. Estudo e conhecimento. Estudar as obras fundamentais de Allan Kardec para compreender a realidade do espírito imortal e superar a ignorância. É com o conhecimento da doutrina que nós percebemos que não existe o amor se não for o amor com caridade. Não existe o amor se não for o amor com abnegação. Então, nós temos que saber, conhecer a verdadeira caridade, para que a gente possa dar e receber. O receber não é porque temos que receber algo em troca da caridade que fazemos, mas sim a energia, a resposta do cosmos quando nós fazemos uma caridade, quando nós fazemos o bem ao próximo. Vivência ética. A doutrina não combina com violência, racismo ou preconceito, exigindo uma conduta coerente com os ensinamentos de Jesus. Na nossa doutrina, graças a Deus, as portas estão abertas para todos. E, infelizmente, existem religiões que condenam. Então, nós temos um Pai que ele não condena ninguém. E todo o comportamento do ser é o propósito de cada um. Que cada comportamento do ser é problema de cada um. E todo comportamento do ser é aprimoramento ou não de cada um. Então, não temos que julgar, apontar ninguém. Então, temos que receber todos na nossa casa de braços abertos e mostrar que todos somos iguais perante a Deus e que todos nós somos filhos de um único Pai. Sem dogmas, a doutrina é progressiva e baseada na razão, na fé cega, e não na fé cega, respeitando a liberdade de pensamentos. A aplicação dessas diretrizes busca a evolução espiritual e o alinhamento com as leis divinas. Então, quando nós entendemos que a mulher não é o sexo mais frágil, para que o homem possa vê-la como um objeto e assim cometer tantas violências contra ela, que o homossexual ele tem o direito de viver e não ser massacrado, nem ser violentado, nem ser assassinado, como a gente vê, a gente ouve. Então, a nossa doutrina, ela não tem dogmas, não é um Pai não Deus que condena. A nossa doutrina instrui
ela leva a reflexão para que cada um de nós possa nos melhorar, para que cada um de nós possa ter uma vida digna, uma ótima renovação. A renovação constante é necessária para o espírito, em aprendizado garantido, progresso contínuo e felicidade futura, através da vivência do bem. Quanto mais fazemos o bem, mais felizes ficamos. Porque quando nós fazemos o bem, e principalmente quando nós estamos na casa de oração, que tem os trabalhos coletivos, que tem os trabalhos em grupos, que tem os trabalhos em conjunto, que nós fazemos o bem a outro, nós saímos renovados do trabalho. Muitas vezes saímos cansados fisicamente, ou não, porque dentro da própria casa espírita há troca de energia. Mas se saímos cansados fisicamente, porque nós envelhecemos, nós temos, nosso corpo é frágil, mas renovado espiritualmente, feliz por ter feito bem a alguém, a algumas pessoas. Essa figura que mostra aí o slide, esse vaso de cerâmica, é o nosso corpo. Então, não basta tentarmos ter o conhecimento se não mudarmos o nosso pensar, o nosso agir, para que adentre esses novos pensamentos, essas novas ideias, esses novos conhecimentos. Na obra Temas da Vida e da Morte, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, aborda flagelos e males sob a ótica espírita, tratando-os como expiações ou provas necessárias para o progresso moral, reencarnação e regeneração dos espíritos. A obra enfatiza a imortalidade, o planejamento de vidas difíceis e a compreensão da dor como ferramenta. Nós, com a nossa ignorância, muitas vezes, até mesmo antes de nos tornarmos espíritas e ter o conhecimento da imortalidade da alma, já chegamos a perguntar: oh Deus, por que comigo? Por que com tal pessoa da minha família? Por que sofre? Fazendo comparações com outras pessoas, com a vida de outras pessoas. Mas, com o nosso conhecimento, a gente percebe que as provas, expiações e provas são para melhorar nossos espíritos. Eu trabalho com deficientes, eu dirijo uma pestalozzi aqui na minha cidade. Ontem fez 29 anos da pestalozzi daqui, eu estou à frente desde essa época. E no início, eu comecei a pestalozzi junto quando eu entrei na doutrina. E eu me questionava, eu comentava assim: eles não têm culpa do que eles são, porque eles estão assim. Com a doutrina, claro, eu tive conhecimento que tudo que nos passa, que nós passamos aqui, o corpo que nós recebemos, é o corpo que merecemos para passar pela encarnação, pela expiação, pela dor, pelas provas. E aquele indivíduo que é deficiente, ele não é deficiente porque ele é o coitadinho. Ele é deficiente porque algo aconteceu na encarnação passada, que nessa encarnação ele veio reparar, ele veio expiar, ele veio ter essa prova dele como deficiente intelectual, que na pessoa tem múltiplos também, mas a maioria é intelectual. Mas que quando sair dessa encarnação, eles já vão ter pago
essa prova, se assim melhor dizendo, quitado essa prova, melhor dizendo, né, com essa encarnação. E cabe também à família, já que a prova não é única do indivíduo que é deficiente, mas sim a prova, a expiação é da família. Cabe à família acolher, amar e orientar. Então, eu também não estou com eles a esse tempo todo, porque eu sou meramente caridosa. Não é. Eu tenho algumas pendências para estar com eles, e nesse caminhar eu tenho eles como minha família e eles também como eu com a família deles. Por um bom tempo, a maior parte do tempo, que são 29 anos, eu passo mais tempo na Pestalozzi do que na minha própria casa. Então, é uma família mesmo. Eu acredito que seja um bom exemplo para falar sobre provas e expiações. Flagelos e males. Finalidade dos flagelos. Segundo a doutrina espírita, flagelos naturais e morais não são punições, mas instrumentos que aceleram a evolução da humanidade, impulsionando a inteligência, a paciência e a resignação. Essa figura é aquela enchente que teve lá, aquele problema que teve lá em Marília. Enchente não, foi enchente, foi em Marília. Então, aí são pessoas que estão observando a situação da cidade. Então, o que acontece? O que a gente observa quando acontece uma catástrofe, né? Em uma cidade, um acidente natural, se assim eu posso dizer? Acontece porque é necessário para aquelas pessoas que estejam ali envolvidas saírem dali melhores do que estavam. E toda a população, o país, cresce quando juntos proporcionam melhoria para essas pessoas. Vocês observam que tem campanhas, doações, até no mundo, né, no planeta Terra, outros países se envolvem para fazerem doações, e é corpo de bombeiro, são médicos de fronteiras. Então, é algo ruim, sim, mas que mexe com todos e dá a oportunidade de cada um fazer o melhor para essa situação. Tipo de flagelos inclui tanto os naturais, pestes, fomes, inundações, intempéries, quanto os provocados pelo homem, guerras, paixões descontroladas, servindo para a regeneração de espíritos. Como eu falei, nós temos também um bom exemplo, que é a Covid. Quando a Covid aconteceu, muitas casas, muitas comunicações espirituais disseram que o Covid tinha um propósito na humanidade. E que quando nós saíssemos do Covid, teríamos outra maneira de viver, outro olhar para a nossa vida. Aí eu pergunto a vocês, o que aconteceu quando o Covid ou a Covid passou? Será que nós nos melhoramos ou ficamos pior? Porque a intenção do nosso Pai, a intenção da espiritualidade seria assim, de que nós nos melhorássemos interiormente
com toda a situação. Todos nós passamos por alguns medos, cada um de nós passamos por tensões, e serviu de quê para nós? Então, é algo ainda a se refletir, porque ainda temos, como é que eu posso dizer, ainda temos as sequelas da Covid. Então, ainda é tempo de refletir a esse respeito. O papel da dor e enfermidades, dificuldades e sofrimentos, incluindo doenças, são ferramentas para que o espírito, muitas vezes, em reencarnações irreparadoras, quite débitos passados e evolua, superando a natureza animal. Então, são momentos de sofrimento, sim, incluindo doenças, sim, mas estamos aqui para nos aprimorarmos. É com a dor, com a resignação, com fé em Deus, com fé em Jesus e espiritualidade, que nós podemos passar, e passar de forma melhor. Então, a renovação faz parte disso. Como encarar o infortúnio na nossa família? Quando nós fazemos essa renovação, nós encaramos de outra forma e ainda podemos ajudar aquelas pessoas que precisam dessa reflexão. A morte como libertação, a alma apresenta a morte física não como um fim, mas um retorno ao mundo espiritual. O apego ao corpo físico é descrito como um obstáculo e a morte justa ocorre quando a missão física é cumprida. Na época da Covid, eu participava de uma mediúnica que nessa época os centros também se recolheram, fecharam, mas esse centro solicitou de alguns médios que fizessem um trabalho na mediúnica para atender esses espíritos que estavam desencarnando através da Covid. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas de presenciar algumas pessoas, mas eu presenciei, eram espíritos, pessoas ricas, que não queria de forma alguma largar, deixar suas fortunas, porque a morte deles foi muito rápida, eles não estavam preparados para desencarnar, muitos não estão, independente da Covid ou não, mas com a Covid a gente ouvia muito essas questões na mediúnica, que não deveria estar ali, que se misturaram com os outros, quer dizer, todos eles desencarnaram, como tem que desencarnar, todos da mesma forma, mas por se acharem superior, estavam indignados com a sua passagem. Então, quando a pessoa tem noção do que é viver, se renovar, e ter conhecimento da morte, não precisa passar por esse sofrimento, não é isso? Obsessão e males morais. A obsessão é tratada como flagelo comum, decorrente de influências espirituais negativas em viciosos ou criminosos, gerando tragédia. O espírito Manuel Filomeno de Miranda mostra que os flagelos, embora dolorosos, são temporários e visam o progresso coletivo, incentivando a solidariedade e a compreensão de que somos espíritos imortais em constante aprimoramento. Então, os problemas naturais, enchentes, incêndios, as próprias guerras que são causadas pelos homens, como temos nesse século, tão perto de nós, tudo Deus permite para que, a partir daí, tenha o progresso. Então, nós estamos num momento de provas e expiações para regeneração. E aí, às vezes, nós perguntamos, quando é que vai acontecer essa regeneração?
quando passarmos por essa transição, né? Essa transição ainda é de dor, essa transição ainda é de pessoas que têm essa maldade no coração, essa transição ainda é com obsediados, espiritualmente, moralmente, mas que para depois daí vir a regeneração. Então, tudo faz parte das leis de Deus, tudo faz parte do vosso consentimento. Então, meus irmãos, eu espero ter colaborado um pouco com a nossa noite, com a palestra. E agora eu vou passar para vocês, vou ler para vocês um versículo que eu acho muito interessante. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Boa noite, um grande abraço para todos. Muito obrigada. Queremos agradecer por essa maravilhosa reflexão. Muitíssimo obrigada, Shirley. Com certeza, né, a gente conseguiu refletir um pouco mais, né, sobre diversos aspectos que muitas vezes a gente fica se perguntando, por quê, né, e nunca pergunta por que não, né, mas a gente sempre é ocupado, né, sempre a vítima, né, nossos somos alecrins, nunca fizemos nada, mas, né, depois a gente vai entender muito bem quais são as causas, quais são as origens, e aí tudo vai ficar mais claro, mais óbvio. A gente vai dizer que eu preciso mesmo é de força mesmo para suportar de forma resiliente todas as dificuldades que acontecem em nossas vidas. Então, querendo dizer, não é fácil, nunca é, mas temos as ferramentas, né? Temos o Evangelho, temos a Bíblia, para que possamos nos munir, né, de leituras edificantes que nos auxiliem nessa nossa batalha. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui nos escutando, acompanhando. E não esqueçam de curtir essa página, compartilhar essa palestra, para que ela alcance cada vez mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Muitíssimo obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.